Olá a todos, meu nome é Luciana Rosa, eu sou astróloga, terapeuta e eu tenho hoje uma alegria enorme em vir conversar com vocês nessa palestra do CONAT, agradecendo muito quem organizou, né, os organizadores desse evento, porque é super importante a gente falar sobre aquilo que vai trazer algo de melhor para o ser humano na sua plenitude, aquilo que vai fazer o homem ser um pouco além desse mundo que a gente vive. E como parte dessa contribuição incrível que cada um dos palestrantes estão dando, dessa oportunidade incrível que cada um está tendo de falar e de esclarecer um pouco mais, eu venho hoje com o tema astrologia. Vou te contar em detalhes como entender. E a minha vontade, quando eu elaborei essa palestra, foi de conduzir vocês a um entendimento de uma aventura, de um olhar de descoberta do algo novo, esse olhar que a gente tem quando é criança, quando descobre uma coisa desconhecida e se maravilha com aquilo. Eu pretendo trazer essa ideia para vocês com a astrologia, que é a mesma que eu tenho a cada instante, cada coisa que eu aprendo, a cada consulta que eu faço, a cada vídeo que eu faço, a cada vídeo que eu assisto, a cada aula que eu assisto. E aí, então, a gente vai começar essa aventura. Vamos lá comigo? Eu vou dividir a tela aqui e vou começar, então, a tratar aqui do assunto astrologia. Vou te contar em detalhes como entender. Vamos lá. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre mim, né? Eu sou engenheira civil de formação inicial, atuo na área e já há mais de 20 anos eu venho de todo um processo de aprendizado, de autoconhecimento, de busca por essa integração do homem com o universo. E aí, ao longo da vida, eu fui aprendendo, né, me desenvolvendo dentro da minha linha. Fiquei durante muitos anos junto de grandes mestres, aprendendo. E um dia me surge a grande inquietação de fazer uma aula de astrologia. Daí eu me apaixonei, daí eu vi que eu queria fazer isso o resto da minha vida, eu não sabia nem onde que eu ia começar, mas que eu ia fazer. E foi quando a astrologia começou. E aí eu desenvolvi o meu nome. No final do curso eu vou contar a história bem breve, no final dessa palestra. Eu vou contar uma história muito breve sobre a razão dessa marca. E aí eu não parei mais. E aí eu segui em frente sempre e sempre. Então eu tenho hoje como carro-chefe a astrologia, mas eu fui percebendo que em algumas consultas, quando você trabalha com uma pessoa, ela chega em determinados estágios. Ela pode chegar num estágio de desespero, ela pode chegar num estágio de extrema preocupação, ela pode chegar num estágio de consciência zero, nenhuma. E uma consulta astrológica, dentro, pelo menos, da linha que eu faço,
quando a pessoa tem um problema específico, uma consulta astrológica, nem sempre é capaz de dar a clareza necessária que aquela pessoa precisa. Às vezes ela precisa de um recurso terapêutico. E aí eu comecei a entrar na linha terapêutica das áreas que eu tinha mais afinidade, né? Então eu comecei, primeiro aqui falando, né, que aí já é uma terapia pessoal que acabou se transformando depois para outros caminhos, né? Que eu trabalho com desenhos e desenhos no papel, como é o caso dessa mandala astrológica, como também mandalas em MDF que eu faço sentindo a energia de cada pessoa, né? Também foi um processo que aconteceu dentro aí de toda dessa maravilha astrológica, né? E aí depois eu segui fazendo com atendimento em barra de Axis, que hoje é uma coisa bem conhecida, né? Muita gente conhece. Fui fazer o curso de mesa radiônica e aqui eu coloco a foto da Elizabeth Nakata, que é para dar os créditos realmente a ela, porque essa mesa foi canalizada por ela. E ela dá o curso dessa mesa, e eu fiz esse curso, e aí eu comecei a atender mesa radiônica também. E aí, com ela, né, por essas questões de afinidade, que a gente sabe como que é, eu dei sequência já a algumas outras formações. Aqui é a formação em alinhamento energético. É bem diferente do que a gente pensa logo inicialmente, de falar sobre alinhar chakras, fazer imposição de mão para alinhar a pessoa energeticamente. É totalmente diferente disso. E aí eu até deixei um link aqui, né, para que eu faça um vídeo aqui explicando como é que funciona o alinhamento energético. Eu também fiz com a Elizabeth Nakata. Com a Elizabeth Nakata, eu fiz minha formação em constelações sistêmicas e também constelo hoje. E aí, na sequência, agora, em processo de formação, eu faço o meu curso de formação em homeopatia. Ou seja, a gente tenta ser, o astrólogo, ele percebe claramente ao longo da vida, né, que ele vai desenvolvendo, a necessidade de desenvolvimento de outros recursos. E não necessariamente a leitura astrológica ela aconteça somente ela naquele momento. Às vezes a gente acaba constelando o cliente ali na hora, às vezes a gente faz uma proposta de mesa. Isso tudo a gente percebe com a astrologia, que é como a gente atua. A grande maioria dos astrólogos também são terapeutas, por essa percepção da necessidade que vem junto com a atuação profissional. E aí agora a gente vai começar a falar na astrologia propriamente dita, agora que começa a grande aventura. Eu vou falar aqui algumas noções fundamentais, porque todo mundo olha, né? Vamos lá? Olha só. Caramba, o que é isso? Que tem esse monte de símbolo com desenho de signo, com número no meio, com esse monte de risco no meio? O que a gente tem aqui? Meu Deus, o que é isso? Então vamos lá. Primeira coisa, planetas. Planetas emitem energias, cada um com a sua função, nós vamos falar daqui a pouco. Cada um com uma função específica, emite uma energia dentro do seu mapa, que compõe a sua história. Os signos, que a gente já conhece, né? O signo mais conhecido, astrologicamente falando, é o signo solar, que é o da data de nascimento. Só que a gente tem infinitas vibrações de signos no nosso mapa. Por isso que às vezes assim a pessoa fala: nossa, eu sou virginiana, mas eu não me vejo assim como aquela pessoa
super metódica, super ali, assim, eu sei, eu tenho uma organização para algumas coisas, mas eu não sou aquela pessoa aficionada pela coisa certinha, perfeccionista, tal. Eu sou mais relaxada, porque você tem outras vibrações acontecendo no seu mapa. E os signos vão trazer isso. As casas astrológicas são os locais aonde isso acontece. Então, você pode ser esse virginiano organizadinho no seu trabalho, na hora de desenvolver sua carreira. E na sua casa, não ser muito bem assim, você ter outras coisas dentro do setor da casa. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E esses riscos no meio, né, do mapa é o que a gente chama de aspectos, são ângulos formados entre os planetas. Então, olha só, vou dar só uma ideiazinha aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui Netuno a 2 graus, né? Nós vamos falar mais para frente de planeta. E aí eu tenho aqui um quadrado. Aqui, ó, Plutão, 0 grau. Um ângulo de 90 graus entre esses dois planetas, forma esse quadrado que a gente vai ver mais para frente. Até aqui eu acredito que, né, não ficou muito claro, mas já dá para começar a falar um pouco sobre o que é. E aí, para facilitar um pouco essa visão sobre os planetas, sobre o mapa, como é que se compõe o mapa, para mim, na minha opinião, nada melhor do que a gente fazer uma analogia com a vida real. E aí aqui eu quero fazer uma analogia com filmes, que fica mais fácil da gente compreender. Então agora a gente vai falar sobre os planetas. Os planetas são personagens. O seu mapa natal ele é repleto de personagens com uma atuação. Aqui, ó, a gente tem esse filme Honra e Lealdade, que a gente tem um soldado, a gente tem 2 soldados, a gente tem uma guerra acontecendo aqui. Então a gente tem um personagem de ação, a gente tem um personagem de luta, a gente tem um personagem de ataque. Esse personagem também tem no seu mapa. E aí a gente tem um personagem aqui de mãe. Esse personagem também tem no seu mapa. E a astrologia também tem uma área que faz análise dos filmes. Tudo isso também tem uma composição dentro de um cenário de um filme. Aí os signos. Signos são as características, é o tom que esses personagens vão assumir. Então, aquela mesma mãe que a gente está vendo aqui, né? Quem conhece esse filme sabe que é uma história da mãe que tem uma filha com câncer e ela engravida para outra filha fazer a doação, né, de sangue, era alguma coisa assim, eu não me recordo bem. Mas aqui a gente tem uma figura de uma mãe lutando pelos seus filhos, né, assim, bravamente, embora aqui seja uma foto dela sorrindo, mas você vê uma expressão amorosa aqui, né? Você vê uma expressão de uma mãe imbuída na sobrevivência do filho, da filha dela, né? E aí a gente tem uma outra mãe aqui com uma conotação totalmente diferente, né? Quem nunca viu um filme da Dona Hermínia, do Minha Mãe é uma Peça, que é uma comédia, mas aí a gente está falando dessa mãe preocupada ao extremo, já não é uma questão de luta aí, é aquela mãe desesperada com tudo que acontece com o filho. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Meu filho é isso. Ai, porque Marcelina, que não se cuida. Mas são 2 tons de mães com signos diferentes. As casas astrológicas são cenários onde esses personagens com esse tom vão atuar. Então, eu tenho aqui um cenário, aqui é Lendas da Paixão, né? De um filme no campo, eu tenho um cenário campestre aqui, tem um cenário rural. E eu tenho um filme acontecendo no mercado financeiro, O Lobo de Wall Street. Tudo isso se traduz no seu mapa.
E os aspectos, aqueles ângulos que formam, é a interação entre esses personagens, é a conversa entre esses personagens e é onde existe a dinâmica do seu mapa. É a conversa entre esses personagens que vão ligar diversos setores, as casas astrológicas, que vão ligar a atuação desses personagens, a ação que um exerce sobre o outro. Então, olha só, se a gente pega aqui, né, Liga da Justiça, né, os personagens aqui, cada um com a sua atuação, né, uma atuação heróica, mas cada um com o seu tom, mas a gente tem aqui uma união, né? Aqui nesse filme eles se uniam para combater o mal, né? Então a gente tem aqui uma junção de forças contra o mal. E aqui a gente tem uma oposição, um confronto. Dois heróis, os dois mesmos heróis que estavam presentes ali, ó, um de frente para o outro, um se confrontando com o outro. Percebe como é claro isso e como existe esse funcionamento no mapa de cada um? Pode ser que não existam confrontos, muitos confrontos no mapa de algumas pessoas, mas essa é só uma ilustração para dar uma ideia de como que isso funciona. E aí aqui então a gente tem a lista dos planetas. Eu não vou fazer a leitura disso agora, porque não vai gerar entendimento. Isso eu vou repetir ali para frente. Quem tiver interessado depois em ter essa relação, eu passo sem problema nenhum. É só entrar em contato, é só pedir. Eu passo isso tranquilamente, não precisa se preocupar. Eu não vou me ater a isso, porque a palestra não rende, não fica dinâmica e fica muito tediosa, né? A gente não curte muito coisas que tem muito texto, né? Mas vou só falar um pouco sobre eles, então. Sol, que é isso que a gente conhece, né? Lua, né? Emocional, Mercúrio, que é a fala, Vênus são os relacionamentos, Marte é essa ação daquele soldado que eu estava falando, e a Lua também, né? É a questão da mãe. O Júpiter, né, são viagens longas, é o estrangeiro, Saturno que é o consolidador, o senhor do tempo, Cronos, Urano, Netuno e Plutão. Esses três últimos planetas, eles são os planetas que a gente chama de kármicos, porque eles trazem a movimentação kármica na sua vida, né? De mais para frente a gente vai entender como é que isso funciona. Traz histórias de vidas passadas, astrologia kármica. Quando ela fala de vidas passadas, ela mostra onde que tem algumas relações desses planetas, de como foi uma vida anterior. Não só eles, mas principalmente. Os signos que todo mundo conhece, né? Aqui tem algumas definições que acredito que são muito familiares para quem é de cada signo, né? Eu tentei tirar um pouco só da parte estereotipada, né? Assim, tipo, que o touro é aquele que morre de fome, que o virginiano é perfeccionista, que o peixes é o perdido, né? Embora eu tenha colocado um pouco do distraído, né? Que o leonino é aquele que só fala nele, mas enfim, né? Também existe isso, depende da escolha de cada um. E as casas astrológicas, que são esses cenários, né? Então, assim, a casa 1, que é o ascendente, que todo mundo conhece, além de ascendente é corpo, então quando a gente estuda saúde, a gente olha o ascendente. Casa 2 de dinheiro, 3 que são dos contatos, dos transportes, casa 4 que é a família, a casa da gente, casa 5 que é a casa da diversão, dos filhos, casa 6 que é do trabalho, 7 do casamento e da sociedade, 8 heranças que vocês recebem dos outros, casa de morte, no sentido total, né, da palavra, casa 9, que é a casa da fé, que é a casa das viagens longas, casa 10, que é a casa da carreira, a casa da concretização sua pessoal, casa 11, que é a casa do coletivo, das organizações, das ONGs,
E a casa 12, que é a casa da gestação, que é a casa da dissolução, que é a casa da espiritualidade e muito mais coisa, tá? E os aspectos, né, que a gente estava falando. A quadratura é quando você forma um ângulo de 90 graus. Sempre tem a gente considera sempre uma diferença aí de, né, dependendo do planeta aí, né, de 2 a 3 graus de diferença de um para o outro, não precisa ser um grau exato, né? A conjunção é quando os dois se juntam, dois planetas no mesmo grau de um signo. O trígono é quando ele forma 120 graus, são aspectos com planetas em signos do mesmo elemento, fogo, terra, ar e água. O sextil, ele forma um ângulo de 60 graus, por isso esse nome. E a oposição, que é aquele do confronto, né, do Superman com o Batman, 180 graus, tá um de frente para o outro, confrontando. E aí, então, a gente vai começar a técnica astrológica, a parte legal agora da nossa história. Eu coloquei uma foto, não mencionei aqui, e eu vou colocar então agora todos aqueles assuntos que a gente falou de cada planeta, signo, aspecto, casa, eu vou colocar aqui, que agora eu começo a mostrar a astrologia na prática para vocês. Então aqui a gente tem o mapa dessa pessoa, é uma pessoa conhecida, e acho que é legal a gente falar, eu vou deixar depois um tempo aí para vocês pensarem. E aí a gente tem então, ó, tem um monte de coisa aqui, tá? Eu não vou fazer tudo porque para fazer uma análise astrológica, sim, é coisa de 1h30, 2 horas e não é o caso. Eu vou dar uma ideia de como que a gente faz a análise. Então a gente tem aqui o Sol em Sagitário na casa 3. Vamos lá. Sol, essência, vontade dirigida, o pai, né? Algumas coisas a gente analisa, né? A parte. A identidade de cada um, seu caminho, a sua vitalidade. Sagitário, otimista, que ensina, muito sincero, às vezes grosseiro, vai além e é sempre alegre. E na casa 3, que é essa casa de contato, comunicação, transportes, conversas. Então, eu estou falando de uma essência, de uma identidade, uma pessoa com uma identidade extremamente otimista, alegre, sincera e que usa isso no setor de comunicações. Então, eu tenho uma pessoa falante, super alegre, super, às vezes falando demais, não tem assim muito freio, mas é uma pessoa da comunicação, é uma pessoa que se movimenta para muitos lugares, é uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo e sempre nos contatos, tem muitos contatos. Vamos lá, vamos falar agora desse Marte, que está ligado. Por que eu estou falando desses dois? Porque eles estão ligados, tá vendo que a gente tem aqui, ó, essa linha? A gente pega essas ligações anteriormente, né? Então, a gente tem o Marte aqui, vamos lá. Energia em ação, o guerreiro, a força física, a dinâmica, a força vital. O leão, né? Um Marte em leão. Um magnetismo, uma influência, uma visibilidade. O leão é aquele que quer ser visível. O real, a realeza, uma pessoa radiante, né? E focado isso aonde? Na coletividade, nos grupos sociais, nas organizações. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa, uma energia, uma ação da realeza, da visibilidade, daquele que quer aparecer mesmo. Ele age para aparecer junto da coletividade, dos grupos sociais, de uma sociedade, de um grupo que pode ser grande, que pode ser pequeno, depende, né? E aí a gente tem o trígono, que é uma colaboração, um alívio, uma tranquilidade. Então a gente tem aqui 2 pontos fortes fazendo uma colaboração um com o outro.
Então, vamos lá. Eu aqui coloquei, é óbvio, porque eu conheço o mapa, eu sei de quem é, né? Eu coloquei aqui alguns destaques, né? Então, vamos falar, então, vontade dirigida, identidade, otimista, sincero, vai além, comunicações, em colaboração com uma energia em ação voltada para o influente, para ter visibilidade, para generosidade, uma ação generosa, que Leonino é generoso, em prol da coletividade. Então, eu tenho um comunicador aqui, agindo, aparecendo como um rei diante da coletividade. Um ajuda o outro, um colabora com o outro. Quanto mais ele age nessa visibilidade nos grupos sociais, mais ele tem uma colaboração para esse lado otimista, para ir além, mais ele consegue ir além. Comunicador, ação generosa, influente na coletividade. Eu vou dar aí um tempinho para vocês pensarem um pouco, para vocês avaliarem um pouco, né? Quem vocês acreditam que seja essa pessoa? É conhecida, é uma pessoa conhecida. É uma pessoa bem conhecida, inclusive. Acho que eu dei várias dicas aqui, né? Vocês já conseguiram aí formar uma ideia do que seja? Eu vou passar então, né? Vamos lá. Obviamente, Silvio Santos, super comunicador, super atuante no coletivo, ele, né? Vamos voltar mais uma coisinha aqui só agora, só para dar uma ideia. Olha só, esse coletivo, não vou me prolongar, ele tá aqui, ó. Isso aqui é a casa do dinheiro, casa 2 é a casa do dinheiro. Tem a Vênus é o planeta das finanças. E ele faz uma ligação com esse coletivo, uma ligação conflituosa, mas ele faz uma ligação com esse coletivo. Então, quanto mais ele é generoso no coletivo, mais ele expande aqui para esse setor financeiro, né? Isso sem contar as outras ligações financeiras que ele tem aqui com carreira, né? Isso nem assim, aqui já tem um monte de coisa que dá para a gente avaliar, mas enfim, isso foi para dar uma ideia. Vou fazer mais um, também aqui para adivinhar. Esse aqui também é conhecido, mas não, esse vai ficar, talvez fique um pouco mais difícil, tá? Aqui está o mapa dessa pessoa. Então, vamos falar do Sol, né? Então, aqui já pus direto, né? Uma essência e tal. Aí, esse Sol agora está em Áries. Rápido, impaciente, quer agora, pioneiro, o eu e também o herói. Ariano é sempre o herói, tá? Aonde que está isso? Dinheiro, matéria, comida, porque é uma casa de touro, né? As posses e os valores. Então, eu tenho aqui uma pessoa que vem com uma vontade rápida para ontem, de valores, de posses, de dinheiro. Uma pessoa que corre atrás do dinheiro. Literalmente. Essa pessoa corre atrás do dinheiro. Júpiter. Vamos lá. Ensino, expansão, fé, leis, confiança, enfim. Em Capricórnio, que dá forma, que dá reconhecimento, disciplina, deveres, seriedade. Eu tenho aqui uma expansão extrema de uma seriedade. Junto da coletividade também. Você pode perceber que pessoas que têm que são, né, conhecidas, elas têm, né, você pode ver duas pessoas com repetição de planeta na coletividade, cada um do seu jeito. Aqui, a gente está, apesar de parecer que está aqui no sextil, ele está na quadratura, estou falando da quadratura, a gente está então falando o quê? Mudanças, barreiras, frustrações que levam essa pessoa a tomar uma atitude.
Então, questões do coletivo que fazem que dão a essa pessoa uma extrema seriedade, geram frustrações nesse lado muito voltado ao material. Um ali faz uma conexão com o outro que obriga a tomar determinadas atitudes. Quadratura nunca, assim, são coisas tensas, mas nunca é uma coisa ruim. É a partir delas que você começa a tomar ações. É a partir delas que você começa a agir. Então, ele é uma pessoa, né, que tem questões junto ao coletivo enormes, expandindo, né, e geram conflitos, barreiras a esse sol inquieto, ou seja, ele acaba precisando tomar atitudes responsáveis também, porque o ariano ele é inquieto, ele não para, ele não faz. Ele faz um negócio aqui, já largou e daqui a pouco vai para outro lugar. Esse Júpiter aí em Capricórnio dá um tom de responsabilidade para ele não ficar aí para tantos lugares. Vamos falar desse Marte também, ação, tá vendo? De novo, ação, uma ação original, tecnológica, futurista, porque está em Aquário. Na casa 1, que é abrir caminho. Então, é uma pessoa que abre seus caminhos com muita atitude e de uma forma totalmente inovadora. Vem trazendo algo novo, do futuro, né? Mas ela age. Planetas na casa 1 dão uma extrema realização, porque é casa de abertura de caminhos. Essa pessoa age muito e consegue muita coisa. Aí a gente vai ver o Urano, né? Urano em Leão. Inteligência, ruptura, futuro, tecnologia, rebeldia, liberdade, com magnetismo, com generosidade, com a mesma realeza do Silvio Santos, voltado a quê? Acordos, casamentos, os rivais e as afinidades. Indica tanto rival quanto afinidades. E aí aquela oposição que a gente viu no filme, né, do Batman com Superman. Confrontos contrários, dilemas, ataque e defesa. Então a gente tem uma atitude, uma ação inovadora, original, progressista, para abrir os caminhos na vida em confronto com tecnologia, com rivais. Essa pessoa está competindo com rivais numa área tecnológica. Vamos seguir em frente. Então, aqui eu já fiz algumas, né? Algumas seleções. O que está os círculos em verde, quadrado de verde em cima. Então, uma identidade de rapidez, né? Uma identidade do herói no setor de dinheiro. Barreiras, frustrações, mudanças ligadas a uma expansão disciplinada, com muita disciplina em função da coletividade, é um ponto. E uma energia voltada, né, para o coletivo, repetindo, reiterando o que está lá em cima nesse Júpiter, né? Para o futuro, né? Revolucionário, fazer tudo diferente, inovar tudo, para abrir os caminhos na sua vida em confronto com rivais ligados à tecnologia, a futuro, e essa realeza, né? Essa generosidade, tudo isso se conecta um com o outro e a gente vê uma reiteração de questões ligadas à coletividade. Percebe que são mapas até o do Silvio Santos e aqui dessa pessoa tem algumas semelhanças, né? E aí, né? O que vocês olhariam aí para uma identidade de um herói, né? Com questões ligadas à coletividade, com questão de um ser que precisa ter muita disciplina, aprender a ter muita disciplina, a cumprir com seus deveres, alguém que age, né, de maneira futurista, inovadora, que age de um jeito totalmente diferente do outro, em confronto aos seus rivais, que estão ligados à área de tecnologia. Um Áries,
que tem, vamos lá, né, um Marte aí, velocidade, né, que é o planeta aí que é o regente do Áries também. E aí, velocidade, com tecnologia, com rivais, é uma pessoa extremamente competitiva, né? Eu coloquei aqui, acrescentei, não estava nas outras definições, mas é uma pessoa extremamente competitiva que a gente tem aqui. E aí, será que dá para ter uma ideia de quem seja agora, que eu dei assim algumas dicas mais óbvias, assim, né, na medida do possível. Esse já ficou um pouquinho mais difícil, mas eu acho que dá. Vou dar um tempinho aí. Os dois são brasileiros, mais uma dica. Vamos lá, então, vai. Ayrton Senna. Como não dizer que Ayrton Senna foi uma pessoa do coletivo? Como não dizer que seus rivais, né, eram ligados à tecnologia e ele abrindo caminho por velocidade, com velocidade, uma pessoa rápida, impaciente, mas em confronto com as questões de deveres e disciplinas? E aí você vai me falar o seguinte: se você me passar todas essas fichinhas aí, eu vou poder ler o mapa? Vai. Só que vocês perceberam que quando eu pego aqui, né, eu vou selecionando algumas coisas, obviamente porque eu já conhecia esses mapas aqui, né, tranquilamente, isso aqui fica, a gente vai direcionando, mas numa consulta, quando a gente atende uma pessoa, a gente vai vendo as ênfases, né? A gente vai vendo as ênfases que o mapa dela traz, os pontos de conflito e o momento dela presente, né? E o que essas pessoas duas têm em comum, além da notória celebridade? O que astrologicamente a gente define como o ponto em comum dessas duas pessoas? Aí a gente entra no próximo ponto da astrologia na prática. É lógico que o que eu tentei passar nessa leitura desses dois mapas é justamente a prática da astrologia, né? Fazer entender como funciona. Se vocês quiserem ficar depois, me peçam. Se vocês quiserem, dá uma pausa no vídeo depois, anota aqueles pontos, faz um print da tela. Só que, assim, a astrologia é muito mais que isso, obviamente, né? Por isso que a gente estuda o resto da vida. Mas a gente agora, eu vou dar alguns exemplos aqui práticos para vocês de como que a gente age na astrologia, numa consulta, tá? Então aqui, ó, uma conotação prática de Mercúrio em Escorpião, né, que é essa energia em ação intensa, profunda, transformadora. Você pode usar isso de uma forma vingativa, né? Que o Marte em Escorpião é muito mais vingativo do que o Sol em Escorpião, porque ele vai e ele age mesmo. O Sol existem outros pontos que, né, influenciam. O Marte em Escorpião vai e faz mesmo, né? Ou você pode se tornar um cirurgião, e um tremendo de um cirurgião, que ele vai no ponto exato, preciso de extrair o mal. Isso é um aspecto muito forte de Escorpião, de Marte em Escorpião. Esse Marte em Escorpião também se reflete em outros setores, mas é sempre de uma forma precisa, de direto ao ponto, de conhecer exatamente aquilo que precisa ser mudado e transformado. São dois lados de uma mesma expressão, Marte em Escorpião. Netuno, que é o planeta da dissociação, que é o planeta daquilo que aparentemente não faz sentido, o planeta da expressão artística, o planeta da espiritualidade, ou o planeta da sensibilidade. Você pode escolher
passar por um período de Netuno com uma tristeza imensa, com um desfoque total, uma saída total, escapada total da realidade, ou você pode transcender como o Dalai Lama. E assim, né? Nossa, então eu preciso virar o Dalai Lama? Não, não. O Netuno, ele traz essa transcendência. Eu estou dando aqui algumas figuras. O Dalai Lama tem a missão dele nesse planeta, cada um tem a sua. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para ninguém aqui transcender igual ao Dalai Lama. Mas transcenda no seu mapa, dentro daquilo que o seu mapa te pede. Ao invés de você ficar perdido dentro do seu signo, dentro da sua casa, dentro dos aspectos que esse seu Netuno faz, a sua transcendência é peculiar e cabe ao seu ponto. Então a gente volta a essa pergunta: o que é que eles têm em comum? Pela astrologia, a escolha de elevar a vibração e os potenciais do seu mapa natal. No mesmo hospital do Silvio Santos, né? Se ele não nasceu em casa, mas supondo, né? Nas redondezas, na cidade do Silvio Santos, até um pouco nas regiões em volta da onde o Silvio Santos nasceu, no mesmo hospital que o Ayrton Senna nasceu, nasceram crianças. Elas têm o mesmo mapa, ou se tiver com uma diferença ínfima, que não gera grandes mudanças. Iguais a eles, nasceram crianças com o mesmo mapa. O que é que torna essas duas pessoas tão diferentes? Elevaram os seus potenciais ao máximo, né? Não sei ao máximo, mas elevaram em grande quantidade. E é isso que a gente faz na prática da astrologia quando a gente faz uma consulta com uma pessoa. A gente vê que essa pessoa, muitas vezes, está na expressão daquele signo, o mais num extremo, que numa nota mais baixa, numa vibração, numa frequência mais baixa. Na astrologia, a gente vai pegar essa pessoa e vai trabalhar para ela ir elevando. E é a hora que ela se expande. E é a hora que ela é feliz. Claro que, né, assim, o Silvio Santos teve a família dele, teve os processos dele, teve o ambiente que ele viveu, o Ayrton Senna também. E claro que não existiriam dois Silvio Santos, dois Ayrton Sennas ao mesmo tempo, porque cada um tem a sua história, a sua missão de vida, mas a gente instrui o cliente a entrar nessa vibração mais elevada. Se o Silvio Santos tivesse ficado isolado na dele, sem entrar em contato com esse coletivo, com certeza ele não chegaria a nada disso que ele chegou, a todo esse império que ele construiu. E aí a gente vai começar a falar então um pouco sobre os ramos da astrologia. A interpretação, que é isso que a gente fez agora. As previsões, que é o seguinte: hoje em dia, antigamente eu fazia leitura de mapa natal separado, de previsão, de juntar os dois. Hoje em dia eu não faço, mas eu deixo uma diferença muito pequena de uma leitura para outra, porque é para incentivar a pessoa a fazer uma interpretação de previsão junto, porque não faz sentido, né? A gente com 10 anos, com 14 anos, com 20 anos que seja, pensava totalmente diferente do que a gente pensa hoje. E é aí que a gente trabalha com as previsões, não só para determinar o que vem pela frente, o que vai acontecer. Mas aqui, ó, vou dar, por exemplo, aqui o mapa, vou dar o exemplo do mapa do Brasil, né? Quando o Brasil, na independência, que é a data que a gente considera como a data de nascimento do mapa natal, mas usa, enfim, outros mapas,
a gente tinha os mapas aqui, a gente tinha os planetas aqui nesse espaço. Ao longo da vida, esses planetas se movimentam, tá vendo? Esse movimento aqui de fora. E é aí que cada planeta traz um tom diferente para cada planeta do seu mapa natal. E aí você vai passando por eventos kármicos, né? Ou não. Mas você vai transitando por eventos na sua vida que vão mudando a sua forma de pensar. Então, a gente, hoje em dia, assim, eu dificilmente atendo só leitura de mapa natal. Muito difícil. Realmente eu estimulo a pessoa a ler previsão junto. E geralmente as pessoas vêm também muito interessadas em previsão. E previsão não é uma técnica só, não é só essa técnica de movimento de planetas. Tem outras que a gente aplica em conjunto para ver os disparadores de eventos. Retorno solar é uma das técnicas de previsão que eu quis dar um destaque aqui, porque algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre quando o astrólogo vai determinar o local para você passar seu aniversário. E funciona, é super interessante, é super legal. Mas o retorno solar a gente não usa só para determinar o local de aniversário. Quando a pessoa vai passar o aniversário dela, ou já passou em algum outro lugar, a gente usa para interpretar o que aconteceu e o que vai acontecer naquele momento do aniversário em diante, né? Mas é legal também fazer previsão de fazer orientar a pessoa a ir para diversos locais, enfim. Mas é uma técnica que também é usada em separado, não só com as previsões, mas ela é muito usada em previsões. Eu, pelo menos, uso bastante. Relacionamentos, sinastria. Tem duas formas de analisar aqui, né? A gente olha, lembra a história dos ângulos que a gente estava falando? A gente pega dois mapas de duas pessoas e olha os ângulos que os planetas dela aqui fazem com os planetas dela daqui. Isso tem uma implicação. Essa é uma técnica. A outra técnica é o que a gente chama de mapa composto. É um cálculo feito da média entre dois planetas. Então, assim, eu tenho, por exemplo, o Sol Escorpião, uma pessoa tem o Sol em Peixes. O mapa composto faz a média desse Sol, faz isso para todos os planetas. É um mapa que não existe e ao mesmo tempo ele existe, né? E a gente analisa a sinastria das pessoas com essas duas técnicas. E aí você analisa para tudo. Senão, aqui a gente tem o relacionamento, que é o casamento, relacionamentos afetivos, que é os que as pessoas, na maioria das vezes, vêm buscar. Mas a gente analisa relacionamento de pais e filhos, que é muito importante. Às vezes o pai não entende porque que vive em pé de guerra com o filho em um determinado assunto, você vai lá e explica. A gente analisa para sociedades e parcerias, para pessoas que trabalham juntas, quais são os pontos fortes e quais os pontos que precisam ser trabalhados. Não é nem difícil, ponto fraco. Para astrologia a gente não faz juízo de valor. A gente analisa os pontos que os dois precisam trabalhar melhor. E é muito, muito, muito bom mesmo. Astrologia e saúde, astrologia médica, né, predisposição a desenvolver determinadas doenças. A astrologia analisa isso. Astrologia kármica, que a gente já falou, astrologia de vidas passadas. Eu tenho um direcionamento de algumas coisas de outras vidas, mas eu não foco só nisso. Eu trago o assunto de uma forma assim mais abrangente do mapa da pessoa quando o assunto surge. Mas existem muitos profissionais excelentes que trabalham com astrologia kármica e ela, na verdade, ela é muito boa para as pessoas que já têm, né, esse estado de consciência, essa busca, e elas veem mesmo como algo assim para um autoconhecimento mais aprofundado. É muito, muito bom.
Astrologia vocacional é maravilhoso, extremamente interessante. Às vezes tem muita gente que não sabe o que vai fazer, e como tem também no mercado muita gente que perdeu o emprego e vai procurar um astrólogo para verificar outros setores de vocação. Também acontece, né? Até no momento que a gente está vivendo hoje, isso tem sido até frequente. Astrologia empresarial, para a gente ver, né, assim, a hora que a empresa nasce, né, e quais os movimentos que vão acontecer naquela empresa ao longo, né, dos próximos períodos, o que é que ela precisa reforçar. Astrologia empresarial também é forte. Astrologia e recursos humanos, para você verificar perfil de trabalho, para você verificar a questão das equipes, né, de trabalho, como elas se relacionam, qual a melhor forma de liderar aquela equipe. Muito, muito importante, muito interessante. Não é, às vezes as pessoas falam, mas não é justo vir uma pessoa super capaz, aí vem o mapa astrológico e fala que ela não tem condição de ocupar aquele papel. Não é isso. A astrologia, ela vai pegar, obviamente, num processo, se for recursos humanos, num processo de seleção, ela vai pegar uma pessoa que tem um perfil, só que se também, né, existe alguém ali que a empresa quer inserir, você vai instruir qual é a melhor forma de trabalho, de condução e de aproveitamento daquele recurso humano que está ali. Astrologia e coaching, tem muito astrólogo hoje trabalhando, e tem tudo a ver, né? Porque aí, assim, uma pessoa especializada em coaching, eu tenho amigos que são astro-coachings, e você tem as ferramentas de coaching, né? Que você direciona a pessoa para ela perceber ali o que é que ela quer, né? Instruir o caminho dela para direcionar um determinado objetivo. E quando você tem o mapa natal daquela pessoa, você tem esse direcionamento muito mais fácil, né? Muito mais claro. Então o astrocoach, ele pega o mapa da pessoa e ele vê ali a história da pessoa, né? Ele vê ali o que é que aquela pessoa está trazendo naquele atendimento, né? Eu nunca fiz um astro coaching, mas eu já fiz mentorias e dá para entender como funciona. Astrologia financeira, eu vou dar aqui crédito a essa pessoa, né, que eu não conheço pessoalmente, é Maurício Bernes. Ele também é engenheiro de formação original, né? Vem também de um trabalho aí de Rosa Cruz, né? E trabalhou com o mercado de ações e análise astrológica. Ele tinha o site dele, que ele publicava tendências de mercado conforme o movimento dos astros no dia ou na semana, até que a Comissão de Valores Mobiliários proibiu ele de atuar por ele não ser formado na área para atuação. E ele hoje, então, trabalha muito na área vocacional, né, na área de país, na área de economia empresarial. Mas também existe, isso também é possível, finanças e astrologia. É a melhor maneira de você potencializar seus ganhos financeiros através da astrologia. Astrologia horária. Astrologia horária é o seguinte, a pessoa vem e fala assim, eu estou num relacionamento, mas não tenho certeza do que se eu quero, se essa pessoa quer estar junto comigo. Queria saber. Você pega a hora que essa pessoa te fez a pergunta e o local a hora que você recebeu essa pergunta e o horário e o local que você está, e você vai montar um mapa com a data, né? E aí você vai fazer uma interpretação. A astrologia horária, ela é boa até para achar objetos perdidos, para ter uma ideia do tanto que a gente abrange todos os campos do mundo, né, desse plano com a astrologia. Esse mapa aqui é uma pergunta que me fizeram, né?
que eu já fiz, já sei o que é, já sei a resposta, vou passar depois para a pessoa, mas a astrologia horária também pode ser usada na análise de previsões. A gente integra várias técnicas, a gente pega a hora que a pessoa veio para consulta e vê tudo que ela está te trazendo ali naquele momento. Também pode ser usada para isso. Mas a astrologia horária é para responder perguntas simples e objetivas, básicas, sem grandes, sim ou não. É onde, cadê, o quê? Só, né? Astrologia letiva. Astrologia letiva, você elege uma hora para fazer algo. Então, aqui você pode escolher, o astrólogo orienta a pessoa a fazer uma cirurgia, qual o melhor dia para fazer uma cirurgia. Obviamente que não dá para demorar muito, porque às vezes dependendo da cirurgia, se não for uma cirurgia estética, se for uma cirurgia de saúde, você precisa você precisa ver num prazo curto. E você pode usar também para abrir uma empresa, para abrir um negócio online. É muito comum as pessoas hoje, o horário que ela lança um produto online, ela vem para escolher a hora disso. Um dia para casar, né? A única coisa que não dá muito é o dia para escolher ter o filho, né? Porque o filho ele nasce de acordo com o mapa dele, né? E não com a sua vontade. Mas também é extremamente, funciona muito, muito mesmo. Astrologia mundial, tudo aquilo que a gente pegou de casas, de signos e de planetas, tudo isso a gente pega a linguagem do país, de como que a gente pega o que é a casa, por exemplo, do dinheiro. Na astrologia mundial é a casa da finança daquele país. O que é a casa da parte de retiro, de bastidores, de isolamento, né, que é a casa 12 no mapa natal, no mapa de um país é a casa da aposentadoria. Então, tudo isso, cada setor da astrologia remete uma linguagem diferente que significa a mesma coisa. Aí um setor já bem específico, né? Um setor já bem direcionado, que é o setor dos florais, da aromaterapia, da homeopatia, que é o que eu pretendo fazer na minha conclusão de curso em homeopatia, que é direcionar com astrologia. Tem um astrólogo, amigo meu, super, que é homeopata, né, há muitos anos, fez o trabalho de conclusão de curso dele com homeopatia e astrologia. Tem homeopatas que relacionam a astrologia, sim, né, com a homeopatia. É só a gente aprender a interpretar e traduzir a linguagem que cada setor oferece, porque a astrologia ela abre todos os rumos. A astrologia sistêmica, aqui também eu peguei as fotos da Elizabeth Nakata, né, que é o sistema do seu mapa solar, do seu mapa natal, que você monta uma constelação do seu mapa natal, já existem profissionais fazendo isso. E aqui a astrologia, o direcionamento sistêmico para o seu mapa natal, que é um curso que também que Elizabeth Nakata dá, né? E que trabalha com os emaranhamentos que são detectados no seu sistema. Nutrição, né? Se a gente consegue analisar a saúde, com certeza a alimentação a gente consegue fazer a análise do mesmo jeito. Moda, né? Que também tem astrólogos que trabalham com isso, você desenvolve aí um trabalho aí de imagem da pessoa pelo mapa dela, né? Uma pessoa, por exemplo, com ascendente em Leão, não vai se vestir igual uma pessoa com ascendente em Capricórnio, mas tem muito mais que isso, né? Não é só isso. TV e cinema.
prever finais de seriados e filmes, prever ganhadores do Oscar. Eu mesma já fiz isso com a final do Game of Thrones e foi muito interessante, né? Final de novela, final, quando um personagem vai morrer, a astrologia também tem essa vertente e que hoje em dia não é tão usado, né? Hoje em dia não é tão, assim, as pessoas não falam tanto, né? Até porque a gente tem mais coisa para se preocupar. Mas também tem, é possível também. E aí eu queria, só para encerrar, né, falar um pouco de Brasil, sem polarizações políticas, que não é o que vem ao caso agora, mas esse aqui eu só queria falar um pouco sobre algo que vem por aí. No dia, em março, aqui está 7 de março, mas era para sair 6 de março de 2020, a gente tem aqui uma junção, uma conjunção de forças, né? Tá vendo? Mesmo com ângulo separado aqui, isso também é considerado, que a gente chama de um alinhamento planetário, ou stellium. Essa conjunção aí desses 3 planetas é muito rara, há muito tempo não acontece, e ela está em Capricórnio, que na astrologia mundial está relacionada com as estruturas de poder. Então, para ter uma ideia, quando esse Plutão entrou em Capricórnio, foi quando a Lava Jato teve início. Então, a gente tem aí, né, em novembro de 2019, a gente já vai sentir isso. Mas em março, esse grande alinhamento que vem, ele vem trazer questões muito fortes, tanto para o país quanto para o seu mapa natal. Onde você tiver esse alinhamento no seu mapa natal, você vai passar por situações de transformações muito fortes, muito significativas. Alguns, se tiver planeta, né, junto em Capricórnio, vão passar por questões com muito mais força, mas mesmo quem não tenha, a força desse alinhamento que vem é em nível mundial. É o mundo inteiro que vai sentir isso. No Brasil, especificamente, a gente vai ter aqui questões que vão estar ligadas ao legislativo, né, que é a Casa 11, e questões que vêm à tona, que estão nos bastidores e que ninguém está vendo. E vem através de explosões e movimentos de massa fortes. Então, esse é um toque aí que eu quero passar para vocês. A gente passa aí, vem pela frente grande período de transformações. E eu não vou me prolongar, porque o objetivo aqui não foi fazer uma análise completa de Brasil, né? Tem muito aí pela frente. E para finalizar, eu quero muito agradecer essa oportunidade que vocês me deram, né? O meu portfólio de atividades está um pouquinho desatualizado, que esse vem do meu cartão de visitas, né? Nessa época nem YouTube eu tinha, mas agora eu tenho, por isso que eu coloquei aqui embaixo, mas essas atividades aqui de terapias, elas já vêm com mais coisas. Algumas eu usava, já não estou mais usando tanto. Agora tem mais coisas aqui na terapêutica para atender. E aí aqui eu quero só mostrar aqui uma analogia final sobre esse símbolo que eu criei, né, da minha marca. Vamos lá, esse aqui é meu mapa. Então eu tenho aqui, Sol em Escorpião, no setor da criatividade, na casa da criatividade, né? Escorpião, transformações, renovações, reestruturações. Ascendente em Gêmeos tem uma leveza, né? Ascendente, o geminiano, ele traz uma questão do bom humor, uma questão do que é leve, né? Muitas vezes superficial, mas aqui, no caso, é leve. Então, nada para mim traduziria mais eu falar de transformação
e abrir caminhos com leveza do que uma borboleta. Esse é o meu símbolo. E é isso que a astrologia toda tem, sempre uma representatividade. É isso que a astrologia vem trazer, que tudo na sua vida se traduz dentro do seu mapa, de alguma maneira. O que está acontecendo na sua vida, você sempre vai ter uma resposta no seu mapa. Eu sempre encontro a resposta no mapa de todos os clientes que eu tenho, de tudo que ele faz. Às vezes não bate o papo com alguém que tem ali o seu mapinha ali, que hoje é fácil de você encontrar. E a gente, numa conversa, traduz um monte de coisas para aquela pessoa, né? A pessoa, às vezes, se sente desnudada, né? Em um certo momento. Sente, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, isso é extremamente gratificante. E ascendente em Gêmeos, Gêmeos é fala. A minha essência, a minha vontade nessa vida vem abrir os caminhos através da fala. E é por isso que eu sinto hoje uma extrema felicidade em estar aqui falando com vocês sobre astrologia, passando um pouco do que eu faço, um pouco do que eu atuo, como ela funciona. E eu só posso agradecer, né, a quem me deu essa grande oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês, a quem deu a grande oportunidade de eu estar viva hoje, trazendo esse conhecimento para vocês e para outras pessoas, trazendo uma possibilidade de um algo mais, de um algo além, que é isso que a astrologia vem falar. Eu espero que vocês tenham entendido como é, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto da mesma forma que eu amo, né? Que eu sou incansável na hora do meu processo de aprendizado. Vocês viram meu contato aí no final. Quem tiver qualquer pergunta para fazer, quem quiser falar qualquer coisa sobre os assuntos que foram tratados, eu fico totalmente à disposição de vocês. Desejo a todos dias de luz, tudo de bom. Muito, muito, muito obrigada. E um abraço enorme a vocês que me assistiram.